Bom dia, pessoal. Hoje o tema da aula é porcentagem. Nós vamos ver alguns conceitos básicos a respeito de porcentagem. P%. Isto aqui é um símbolo. P% representa, é igual a P sobre 100. Vamos ver alguns exemplos. 15% é igual a 15 sobre 100, que eu também posso representar na forma decimal. 15 dividido por 100, 0,15. 15% de 200. 15%, 15 sobre 100, vezes 200. Fazendo esse cálculo aqui, você chega que é igual a 30. Agora, alguns exemplos curiosos. 10% ao quadrado. Inicialmente, eu quero lembrá-los que você não pode fazer nenhuma operação, nenhum cálculo com símbolo. Isso aqui é um símbolo. Você tem que transformar isso em número para depois realizar os cálculos. Muito bem. Então, 10% ao quadrado. 10% é 10 sobre 100 ao quadrado. Simplificando aqui, ó, você tem 1 sobre 10 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é 1. 10 ao quadrado é 100. 1 sobre 100 é igual a 1%. Então, veja, 10% ao quadrado é igual a 1%. Raiz quadrada de 64%. Primeiro, vamos transformar isso aqui. Raiz quadrada de 64 sobre 100. Ora, a raiz quadrada de 64 é 8. A raiz quadrada de 100 é 10. Se você multiplicar o numerador e o denominador por 10, você tem 80 sobre 100. 80 sobre 100 é igual a 80%. Então, a raiz quadrada de 64% é 80%. Eu escolhi aqui um exemplo que sempre chama muito a atenção. Raiz quadrada de 100%. 100% é 100 sobre 100. Então, você vai ter a raiz quadrada de 100 sobre 100. Só que 100 sobre 100 é igual a 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Mais 1, eu posso escrever nesse formato. 100 sobre 100, que é 1. 100 sobre 100 é igual a 100%. Então, a raiz quadrada de 100% é igual a 100%. Algo importante também para resolver exercícios de porcentagem é você saber o seguinte. Eu estou representando aqui o L pelo lucro, o C pelo preço de custo, o V, preço de venda. É básico, o lucro é igual ao preço de venda menos preço de custo. Percentual do lucro sobre a venda. Como é que você calcula o percentual do lucro sobre a venda? Se você prestar atenção na frase que eu acabei de falar, lucro sobre a venda. Então, para calcular isto, basta fazer lucro sobre a venda. Da mesma forma, percentual do lucro sobre o custo. Olha a frase, lucro sobre o custo. Lucro sobre o custo. Nós vamos realizar agora um exemplo bem simples. Vamos dizer que um objeto custa R$1.000 e ele sofreu um aumento de 10%. Qual é
o valor final desse objeto. Ora, o valor final será igual ao preço anterior, R$ 1.000, mais 10% de 1.000. 10% de 1.000 é 100. Então, o valor final é igual a R$ 1.100. Em porcentagem, é muito comum se representar a taxa pela letra I minúsculo aqui, ó. Fator de aumento, que eu chamei de FA. Fator de aumento é igual a 1 mais taxa. O fator de aumento é um número que, multiplicado pelo valor inicial, já nos fornece o valor final, o valor corrigido. Veja só, o mesmo exemplo. Um objeto custava R$ 1.000. Sofreu um aumento de 10% e a taxa é igual a 10%. Só que nós já vimos que nós não podemos trabalhar com símbolo. I é igual a 10 sobre 100. 10 sobre 100, I é igual a 0,1. Usando essa expressãozinha aqui, ó, fator de aumento é igual a 1 mais a taxa, 0,1. 1 mais 0,1, 1,1. Vamos ver então qual é o valor final. O valor final é igual a 1.000, valor inicial, multiplicado pelo fator de aumento, que é 1,1. 1.000 vezes 1,1, 1.100. Nós chegamos de maneiras diferentes no mesmo resultado. É claro que um exemplo tão simples quanto este, nem vale a pena usar a expressão aqui, a fórmula do fator de aumento. É muito mais simples fazer assim. Mas o fator de aumento vai facilitar em muito alguns exercícios. Nós vamos fazer agora um exercício muito semelhante ao anterior, só que no lugar de aumento houve um desconto. Vamos dizer que o objeto custava R$ 1.000 e teve um desconto de 10%. Qual será o valor final desse objeto? Ora, o valor final do objeto, 1.000 menos, que é um desconto, menos 10% de 1.000. 10% de 1.000 é 100. O valor final, 1.000 menos 100, 900. Fator de diminuição, que eu estou chamando aqui, ó, de FD. Fator de diminuição é igual a 1 menos taxa. O mesmo exemplo. O objeto custava R$ 1.000, teve um desconto de 10%. A taxa, I, é igual a 10%. I é igual a 10 sobre 100. I é igual a 0,1. Usando agora a fórmula do fator de diminuição. Aqui está equivocado. Aqui também. Fator de diminuição é 1 menos taxa. A taxa, 0,1. 1 menos 0,1, 0,9. O valor final será o valor inicial, 1.000, vezes o fator de diminuição. 1.000 vezes 0,9, 900. Então, assim como o fator de aumento, o fator de diminuição fornece o valor final já corrigido.
variações sucessivas, juros compostos. Vamos a um exemplo também simples. Vamos dizer que uma pessoa possui R$ 1.000 e ela resolve fazer um investimento que rende 10% ao mês. Após esses 2 meses, qual será o valor que esta pessoa possuirá? Olha, eu posso fazer assim. R$ 1.000 ele investe a uma taxa de 10%. No final do primeiro mês, ele vai ter 10% de R$ 1.000, R$ 1.000 mais 100, R$ 1.100. Ele resolve não mexer, não tocar naquele investimento e deixa por mais um mês. O que é que ele vai ter ao final do segundo mês? Ora, 10% de 1.100. 10% de 1.100 é 110. 1.100 mais 110, ele possuirá ao final do segundo mês R$ 1.210. Agora, eu poderia fazer isso infinitamente. 3, 4, 5, 8, 12, 20 meses. Vai ficar muito longo. Eu vou apresentar aqui uma fórmula para vocês, mas antes, M, montante, C, capital, I, taxa, N, período. Montante é o valor que ele terá no futuro. É o valor que ele vai ter após o investimento. É bom, é muito bom você saber esta expressão aqui, ó, esta fórmula. Montante é igual ao capital vezes 1 mais taxa elevado ao período. Vamos pegar o mesmo exemplo. Ele vai investir R$ 1.000. R$ 1.000 é o capital. 10% ao mês. A taxa, 10%. 10 sobre 100, que é igual a 0,1. E o período, o N, 2 meses. Olha aqui. Montante é igual capital, 1.000, vezes 1 mais taxa, 10%, 0,1, elevado ao quadrado. Montante é igual 1.000 vezes 1 mais 0,1, 1,1 ao quadrado. Montante é igual a 1.000, 1,1 ao quadrado é 1,21. 1.000 vezes 1,21, R$ 1.210 ele possuirá ao final do segundo mês. Ah, professor, muito mais simples desse modo. Sim, se for um período curto, 2, 3 meses no máximo. Além disso, esta fórmula será muito interessante. No caso de variação negativa, ele investiu, mas perdeu 10%, perdeu 10%, perdeu 10%, como é que faz? Mesma coisa. A única diferença é que aqui, ó, no lugar de ser 1 mais taxa, aqui vai ser 1 menos taxa. Eu não sei se você lembra, 1 mais taxa, fator de aumento. 1 menos taxa, fator
de diminuição. Eu resolvi colocar aqui também um exemplo bem básico de juros simples, que na prática dificilmente aparecerá algum exercício solicitando que você calcule juros simples, mas eu coloquei só para não deixar passar em branco. Juros simples. O percentual do juro composto, dos juros compostos, é 10% sobre esse, depois 10% sobre esse, seria 10% sobre esse e assim por diante. Nos juros simples, não. Nos juros simples, os 10% é sempre sobre o primeiro valor. Então, se o investimento é a juros simples, ele investiu R$1.000, 10% de 1.000, R$100, ele vai para 1.100. No segundo mês, os 10% é novamente sobre 1.000, que é mais 100, ele irá para 1.200. Se houvesse um terceiro mês, os 10%, no caso de juros simples, sobre esse novamente, R$100, 10% de 1.000, ele iria para R$1.300. Vamos fazer alguns exercícios. Exercício 1. A base de um triângulo aumenta 10% e sua altura diminui 10%. Calcule a variação percentual da sua área. Eu representei aqui o primeiro triângulo. Repare que ele não dá nenhum valor para a base nem para a altura. Eu chamei a base de B, a altura de H. Está no enunciado que a base aumenta 10% e que a altura diminui 10%. Ora, como será a área do triângulo que eu chamei de triângulo 1? Área 1. Ora, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essa é a área do triângulo 1. Eu estou chamando aqui de nova base, que é a nova base do segundo triângulo, de NB. Só para ficar fácil de visualizar, nova base. NB é igual a B, que é a base anterior, multiplicado pelo fator de aumento. Espera um pouquinho. Por que multiplicado pelo fator de aumento? Porque aqui no enunciado ele diz que a base aumenta 10%. E você deve se lembrar que ainda há pouco nós mostramos que o fator de aumento multiplicado pelo valor anterior já dá o valor corrigido. Então, quando eu pego a base inicial aqui, ó, e multiplico pelo fator de aumento, eu já vou ter a nova base corrigida. Mas como é que é mesmo a fórmula de fator de aumento? 1 mais taxa. Eu até coloquei aqui para chamar a atenção, ó. 10%, a taxa 10% é a mesma coisa que 0,1. 1 mais 0,1 dá 1,1. 1,1 vezes B. Está aqui. Esta é a nova base que eu representei aqui. A nova altura, eu chamei de NH, é igual à altura inicial multiplicado pelo fator de diminuição. Por que fator de diminuição? Está escrito lá no enunciado, ó, a altura diminui 10%. Lembre-se que fator de diminuição multiplicado pelo valor inicial, você já tem o novo valor corrigido. Então aqui, a nova altura é igual a H, que é a altura inicial, multiplicado pelo fator de diminuição, que é 1 menos taxa. 1 menos 0,1, 0,9. 0,9H é a nova
altura. Agora vamos aplicar a fórmula de área no segundo triângulo. No segundo triângulo, qual será a área? É a nova base vezes a nova altura dividido por 2. Mas quem é a nova base? Olha aqui. A nova base é esta, 1,1b. Nova base, 1,1b, vezes a nova altura. Mas quem é a nova altura? Olha aqui, ó, 0,9h. 0,9h. Você sabe que a ordem dos fatores não altera o produto, já diria a professora lá do 5º ano, né? Eu fiz aqui só a mudança da ordem dos fatores. Eu coloquei B vezes H vezes 1,1 vezes 0,9, dá 0,99, dividido por 2. Mas espera um pouco. Repare bem isto aqui, ó. Olhe isto e retorne aqui. A área 1 é B vezes H dividido por 2. Olha o que está escrito aqui. B vezes H dividido por 2. Logo, este valor é a área 1. Eu substituí aqui a área 1 vezes 0,99. Repare que o número que está multiplicando a área inicial, a área 1, é menor do que 1. Quando você tem este fator menor do que 1, é fator de diminuição. Se por acaso fosse maior do que 1, seria fator de aumento. Mas no exemplo, no exercício, é menor do que 1, é fator de diminuição. Ora, o fator de diminuição que multiplicou a área inicial é 0,99. O fator de diminuição que multiplicou a área inicial é 0,99. Mas o que é fator de diminuição? 1 menos taxa. Fator de diminuição, 1 menos taxa, igual a 0,99. Subtraindo 1, fica menos i, igual a 0,99, menos 1. Fazendo os cálculos, você chega que i é 0,01. Mas, eu posso escrever, na verdade, eu fiz tudo isso aqui, mas você sabe que para transformar o número decimal em porcentagem, é só multiplicar por 100. Quando você pega 0,01 e multiplica aqui, ó, por 100, dá 1 por 100. 1%. Uma observação. Aqui, fator de diminuição. Então, a área foi reduzida em 1%. Se o preço de um produto aumentou 20% anteontem e 30% hoje, então, de anteontem para hoje, esse preço aumentou em... Do enunciado, nós extraímos que anteontem aumentou 20%. Lembrando, 20 sobre 100, 20 sobre 100, 0,2. E hoje aumentou, está faltando aqui um O, aumentou 30%. Lembre-se que 30% é 30 sobre 100, que é 0,3. Eu vou insistir com vocês na utilização de fator de aumento, de fator de diminuição. Porque existem exercícios mais complexos que isto vai facilitar muito a resolução. Ora, se anteontem teve aumento, eu vou usar fator de aumento. Eu chamei aqui, ó, de FA1. O primeiro aumento, o aumento de
de ontem. Tá bom. Fator de aumento, como é que é mesmo? 1 mais taxa. Taxa 0,2. Fator de aumento 1,2. Se eu quisesse calcular somente este primeiro aumento, o que é que eu faria? Eu pegaria o preço inicial e multiplicaria por 1,2. Só que ele teve um segundo aumento. Hoje aumentou 30%. Aumento, fator de aumento novamente. Eu chamei aqui de fator de aumento 2. 1 mais taxa, 0,3 dá 1,3. Para saber o novo preço, eu vou pegar o preço inicial, multiplico por 1,2, primeiro fator de aumento. Esse novo preço será novamente multiplicado por 1,3. Eu chamei aqui P0 de preço inicial, PF de preço final. Note que o preço final será igual preço inicial multiplicado pelo primeiro fator de aumento. Mas sofreu um outro aumento. Eu tenho que pegar esse novo preço, multiplicar novamente pelo segundo fator de aumento. O preço final ficará igual ao preço inicial, que não importa qual é ele, preço inicial, multiplicado, primeiro fator de aumento, 1,2, vezes o segundo fator de aumento, 1,3. Ao multiplicar aqui, 1,2 vezes 1,3, você obtém 1,6. Então, o preço final é preço inicial multiplicado por 1,6. Repare que o número que está multiplicando, que é um fator, o número que está multiplicando o preço inicial é maior que 1. Número aqui, fator aqui, maior do que 1, é fator de aumento. Vou até chamar a atenção aqui, maior que 1. É fator de aumento. Vamos lá. 1,56 é o fator de aumento. 1,56 é igual a FA. 1,56 é igual, fator de aumento, 1 mais taxa. Essa taxa que eu quero descobrir. Subtraio 1, eu tenho que I é igual a 0,56. Multiplique isso aí por 100, vai dar 100, 100 vezes 0,56, 56%. Exercício 3. Qual é o montante após 2 anos em uma aplicação que rende 20% ao semestre, juros compostos, dado que o capital inicial é R$10.000? Ele está solicitando que você descubra o montante de uma aplicação que tem uma taxa que rende 20% ao mês. Lembrando, 20 sobre 100, 0,2. Importantíssimo! 20% ao semestre. Essa aplicação ficou durante 2 anos. 2 anos é igual a 4 semestres. O capital, R$10.000. Lembrando daquela formulazinha lá que nós vimos no início da aula. Montante é igual capital vezes 1 mais taxa elevada ao período. Montante é igual capital, 10.000, vezes 1 mais taxa. Taxa, 0,2. Note, muita gente se atrapalha com isso. Aqui, a taxa é ao semestre. Semestre significa que o período aqui
será de 4 semestres, porque 2 anos é igual a 4 semestres. 10.000, montante, é igual a 10.000 vezes 1,2 elevado a 4. Montante é igual a 10.000 vezes 1,2 elevado a 4 dá 2,0736. Multiplicado por 10.000, R$ 20.736 será o montante que este aplicador possuirá após 2 anos. Exercício 4. Um certo modelo de automóvel, quando novo, desvaloriza 20% no primeiro ano e, depois, 10% a cada ano. Se este carro, 0 km, custa R$100.000, qual será o seu preço após 4 anos? Do enunciado, nós tiramos que o preço inicial, chamei de P0, do automóvel, 100.000. No primeiro ano, desvaloriza 20%. Lembrando, 20 sobre 100, que é 0,2. Depois, desvaloriza 10% a cada ano. Lembrando, 10%, 10 sobre 100, 0,1. Qual é o preço final? Chamei de PF. Qual é o preço final após 4 anos? Vamos lá. Primeiro ano, desvaloriza, perde valor. Se perde valor, eu estou falando de fator de diminuição. Chamei aqui o primeiro fator de diminuição, FD1. 1 menos taxa. 1 menos 0,2, 0,8. O primeiro fator de diminuição, 0,8. Nos demais anos, por ano, perde 10%. Lembrando, 10%, 0,1. Eu chamei aqui, por ano, fator de diminuição 2. 1 menos taxa. 1 menos 0,1, 0,9. Vamos pensar um pouquinho aqui. Acompanha comigo. O preço final é igual preço inicial multiplicado pelo primeiro fator de diminuição. Primeiro ano. No segundo ano, fator é o preço anterior agora multiplicado pelo fator de diminuição. No terceiro ano, este valor multiplicado novamente pelo fator de diminuição. No quarto ano, este valor novamente multiplicado pelo fator de diminuição. O preço final, melhorando aqui um pouquinho o aspecto, P0 vezes o primeiro fator de diminuição, 1, 2, 3, o segundo fator de diminuição ao cubo. Preço final, preço inicial, 100.000. Primeiro fator de diminuição, aqui 0,8. Vezes o segundo fator de diminuição, 0,9. 0,9 ao cubo. Preço final, 100.000 vezes 0,8 vezes 0,9 ao cubo dá 0,729. Que multiplicado por 0,8 dá 0,5832. Multiplicado por 100.000, 58.320. Então, o valor do carro após 4 anos será de R$ 58.320.